Oi meus amores, graça e paz. Para vocês que chegaram agora no canal, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem dos meus vídeos. Não esqueçam de compartilhar, deixar o like de vocês. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva, deixa o like também, comenta aqui embaixo se gostar do vídeo, compartilha com outras pessoas, porque assim a palavra do Senhor vai alcançar muitas vidas, amém? Existe uma pergunta tanto no meio evangélico como no meio não evangélico. Por que Deus permite o sofrimento? Essa é uma questão muito abordada pelas pessoas. Por que Deus é bom e permite o sofrimento? Porque sirvo a Deus e Ele permite tantas coisas ruins na minha vida. Como pode o Deus que é todo amoroso e todo poderoso permitir o sofrimento na terra? Deus não pode intervir e criar um mundo onde não existe sofrimento? Ele não pode tirar a dor? Na Bíblia existem diversas passagens que abordam a questão da prosperidade dos maus e do sofrimento dos justos. E nela há também um livro em que seu personagem principal é descrito como alguém íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Mas mesmo assim, ele sofreu muito. A resposta que encontramos é que não existe um ser chamado sofrimento sobre o qual Deus possa mandar um raio e exterminá-lo. O que existe são pessoas que sofrem. No caso, Deus teria que acabar com elas para acabar com o sofrimento. Mas Deus, que é todo amor, não soluciona os problemas assim. Para começar, Deus fez um mundo sem sofrimento. Este foi o céu e a terra antes da queda. Todos os anjos e tudo que tinham sido criados por Ele viviam em harmonia. Havia paz, alegria e perfeição. Ele foi exatamente como Deus quis que fosse. No entanto, Satanás, um dos anjos, escolheu ir contra isso e fazer o seu próprio caminho. Ele ficou exaltado, imaginando que ele poderia ser igual ou melhor que Deus. Este foi o primeiro pecado, causando separação entre Deus e Satanás. O caminho de Satanás estava fora da bênção de Deus e, portanto, o amaldiçoou. A criação de Deus foi perfeita. Adão e Eva, os primeiros povos, receberam uma vontade livre, mas eles eram puros e, portanto, teve contato direto e comunhão com Deus. Satanás estava cheio de mal e queria destruir esta harmonia. Era a sua opinião de que, dada a escolha, as pessoas preferem o pecado do que obedecer a Deus. Deus poderia ter simplesmente calado ou até mesmo mudado de ideia à força. Mas ele tem muito respeito pelo livre-arbítrio, mesmo o livre-arbítrio de quem opta por desobedecê-lo. Então, ao invés de forçar Satanás a voltar para a luz, Deus precisava provar que o caminho do pecado só levaria ao sofrimento. Deus poderia intervir em qualquer ponto e parar o sofrimento. Ele conseguiria segurar sua mão e nos salvar da dor. Ele é todo-poderoso, mas se ele fizesse isso, ele nunca seria capaz de provar, sem sombra de dúvida, que Satanás estava errado. Pecado causa sofrimento, Deus sabe disso. Agora ele quer provar isso para toda a criação. Ele entristece Deus para assistir a sua criação sofrer. Mas o objetivo final de Deus é parar todo o sofrimento na eternidade. Ele quer que toda a criação permaneça junta em perfeita harmonia como era no início. Mas dessa vez ele precisa ter certeza de que ninguém pode trazer o pecado para a nova criação. É por isso que ele precisa ser capaz de mostrar, sem qualquer sombra de dúvida, que é o pecado sozinho que leva à miséria e ao sofrimento. Quando uma pessoa é nascida de Deus, ela compreende que todas as coisas cooperam para o seu bem. Sendo assim, as adversidades servirão para que essa pessoa possa desenvolver e amadurecer a sua fé, conforme o apóstolo Paulo disse. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança e a esperança não traz confusão. Dessa forma, entendemos o porquê Deus permite o sofrimento, para que vivamos na dependência dele. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8:18. Mas talvez alguém pergunte, se Deus não planejou que o ser humano sofra, então por que ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu digo para vocês que Deus não criou um ser humano cego. Mostrou-lhe que há um caminho mau, o qual ele não deveria escolher. Deus também mostrou isso a Caim antes que ele matasse seu irmão Abel. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Não é pelo fato de ser todo-poderoso que Deus vai atropelar as responsabilidades do homem. Abrindo a porta do coração para o pecado, o homem atraiu para si mesmo o sofrimento e a morte. O próprio Caim sofreu as consequências e atraiu para si o sofrimento, por causa de seu pecado. Saiba que hoje em dia Deus também está nos mostrando, através da sua palavra, que há caminhos maus que trazem sofrimento.
A fonte de cura para todo sofrimento providenciada por Deus é Jesus Cristo, o Senhor. Portanto, a Bíblia diz que, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, pela justiça de um, veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, meus queridos, eu quero que vocês recebam esta fonte de vida em si mesmo, Jesus, e Ele te abençoará. Abra seu coração e se permita viver experiências incríveis com Ele. E até o próximo vídeo.